Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O vídeo de hoje, meu irmão, é respondendo uma pergunta de alguns irmãos, que gostaria de saber que livro a gente recomendaria. Meu irmão, primeiramente, o maior livro de todos os livros é a Bíblia. Todo mundo que tem um chamado, um pregador, missionário, pastor, um evangelista, precisa comer a Bíblia, mastigar a Bíblia. Como diz Deus para Josué, medita neste livro. Que livro? A Torá da época, as leis de Moisés. Medita dia e noite, que será vida para você, Então o que acontece, meu irmão? Não adianta a gente querer ler livro sem antes a gente conhecer a Bíblia. De repente tem algum irmãozinho aí que fala: irmão Edson, eu queria tanto comprar uns livros, queria tanto que Deus me abençoasse, eu só estou na Bíblia. De repente é o Espírito Santo te conduzindo para você ler e comer a Bíblia. Há muitos anos atrás, um pouquinho aí, 11 anos atrás, eu só lia a Bíblia, comprava uma Bíblia e lia outra. E no meu pensamento, eu com Deus era o quê? Senhor, para me estimular a minha leitura, quando eu terminar de ler essa, eu quero comprar outra. Para estimular, sabe, irmão? Porque eu vinha sempre demarcando, não era só uma leitura, era a demarcação da Bíblia, Então, naquela época, 10, 11 anos atrás, era só a Bíblia que eu vinha lendo, a ponto de ler o livro de Gênesis em um dia, demarcar ele. Meu irmão, das 8 da manhã às 11 da noite, demarcando, O livro de Gênesis todinho em apenas um dia. Então, meus irmãos, o que acontece? Livros são bons, temos muitos homens sábios, muitos brasileiros, sábios aí, um deles é Hernandes Dias Lopes. Tem a Bíblia de Estudo do Hernandes e tem os livros expositivos do Hernandes. O Hernandes Dias Lopes é um dos homens que Deus usa tremendamente para fazer exposição exaustiva dos textos bíblicos, do livro de Marcos, Mateus, Lucas, Atos dos Apóstolos. A gente vai ver aí que pela editora Agnus, que tem um box lá do Hernandes Dias Lopes, E às vezes você fala assim: irmão Edson, às vezes é caro para eu comprar. Eu acho assim, irmãos, hoje em dia está muito facilitado através do cartão de crédito pelas editoras, Mas eu acho que o mais pesado no mundo espiritual não é você comprar. Deus vai dar condições para você comprar. Mas quando você pega na mão esses livros aqui que a gente vai dizer sobre Charles Spurgeon, quando você pega a Bíblia para ler, ou algum livro referente à Bíblia, dos textos bíblicos, pode ter certeza, meu irmão, que o maior investimento que você tem que fazer é o tempo. O inimigo vai fazer de tudo para você não ler, para você não estudar, para você não adquirir sabedoria. Você pode ver, para um crente, para um cristão, para qualquer pessoa que quer se achegar a Deus, através da palavra, através das escrituras, dos livros bíblicos, ou através da oração, meu irmão, se você consegue assistir qualquer programa, sabe, assim, parar para ver um jornal, qualquer coisa, mas quando você vai para a leitura referente aos textos bíblicos, vai vir dor de cabeça, cansaço, mal-estar, desânimo. A mesma coisa a oração. Então você tem que persistir e ter uma disciplina, tem que ter aquele tempo do seu dia para a leitura da Bíblia, para estudo da Bíblia. E quando for ao anoitecer, antes de dormir, se possível, leia a Bíblia, ou quem tem condições, alguns livros, Então nós estamos aqui com a Bíblia de Estudo Arqueológica, referente toda a arqueologia da época, versão NVI da editora Vida. Estamos aqui com Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, de Charles Spurgeon. É uma tremenda obra, meu irmão. Aqui nós temos a obra e o ensino de Jesus em 173 sermões selecionados, de Charles Spurgeon. Uma tremenda obra, meu irmão, um tremendo homem de Deus. E uma das excelências de Charles Spurgeon, estamos aqui com ele, mais conhecida como Os Tesouros de Davi. Essa obra original, ela foi
ela foi editada em 6 volumes, mas a editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela fez em 3 volumes. Aqui, meu irmão, nós estamos com uma exposição exaustiva dos livros de Salmos. Todos esses 3 livros aqui é apenas a exposição do livro de Salmos. O livro número 1, ele vai do Salmo 1 a 56. O livro número 2 vai do 57 ao 110. E o livro número 3 vai do 111 ao 150. Só para os irmãos terem uma ideia de como é uma exposição exaustiva do livro, a gente sabe que o Salmo 119, ele é o maior salmo da Bíblia, o salmo mais extenso. O menor salmo é o Salmo 117. Olha só, meus irmãos, o que eu deixei separado aqui. Todo esse bloquinho que eu estou segurando aqui, ó, tudo isso daqui é apenas a exposição do Salmo 119. Versículo por versículo. Essa obra completa aqui, eu não me lembro, mas se eu não me engano foi mais de 10 anos para Charles Spurgeon terminar ela. E quando ele estava fazendo essa obra, é quando ele estava doente, caiu numa enfermidade que não estava podendo mais ficar pregando o Evangelho. Então é quando ele começou a escrever, a fazer a exposição do livro de Salmos. Para quem gosta de estudar a palavra de Deus, é tremenda, mas como eu disse, talvez o valor dela não seja nada, porque Deus vai te dar condições, assim como deu para mim, né? Nesses 10, 11 anos, comprando Bíblia e outras Bíblias. Aí depois veio os livros, né? Tem Flávio Joséfo, a gente tem dicionário bíblico, comentário bíblico, e assim vai. É longo, né, meu irmão? Se a gente for ver aí essa parte de estudo referente à palavra de Deus. Então, meu irmão, olha que tremendo. Esse bloquinho todinho aqui é o Salmo 119. Daqui até aqui, exposição dele todinha. Então, meu irmão, os livros de Charles Spurgeon, todos eles são excelentes. Os livros de Hernandes Dias Lopes, todos eles são excelentes. Temos outros homens de Deus aí, né? Tem a livraria também da Defesa do Evangelho, do pastor Paulo Júnior, tremendo homem de Deus também. Tem bastante livros lá de muitos pregadores bons. Então, o que acontece? O que eu estava falando por irmão? Às vezes você vai investir, hoje tem condições de comprar pelo site em várias vezes, sem juros, né? Só que é o que eu disse, quando chegar nas tuas mãos, se você não tiver fé, determinação e disciplina, colocar na tua cabeça aquele horário, eu preciso fazer a leitura. Se você não fizer isso, você nunca vai ler esses livros. É que nem a Bíblia. Se você não tiver disciplina, não tiver ali, sabe, empenhado para ler, você vai acabar sempre mastigando ela pouquinho em pouquinho. Então você tem que determinar 1 hora, 1h30, 2 horas de leitura, mas de leitura mesmo, se aprofundar na palavra de Deus, sabe? Eu gosto de ler muito a Bíblia, meu irmão, de manhãzinha, sabe? Às vezes você ouve só o som do passarinho e você está ali com Deus ali, meu irmão, sabe? Cedinho. Eu lembro, como eu já disse em algum vídeo aí para os irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia, meu irmão, era 7h30 da manhã, eu já estava debruçado. Era meio-dia, eu parava só para almoçar, sabe? E depois almoçava, lavava a louça e tome de leitura. Depois o pessoal chegava em casa do trabalho, eu parava, jantava, tome de leitura, sabe? Das 7 às 11, meu irmão. Às vezes não saía nem no portão de casa, só ali, ó, querendo ler. Mas lembrando, meu irmão, que não sou nenhum sábio, nenhum inteligente, sabe? Ou qualquer um que possa dizer que eu sou o cara das escrituras. Não. Todos nós temos condições de adquirir sabedoria. Se você tem aí apenas a Bíblia, vai comer na Bíblia, porque de repente é o que Deus quer. Não tem como cair para os livros sem antes ler Bíblia. A Bíblia é tudo, meu irmão. A Bíblia você já prega o Evangelho, ela salva, ela cura, sabe? Batiza, leva para o céu. A Bíblia é tudo. Como diz alguns pregadores aí, alguns senhores que dizem, como é que era a pregação há 100, 150 anos atrás, quando não tinha os livros? É somente a Bíblia.
Então, a Bíblia já é suficiente. Os livros é apenas para a gente adquirir um pouco mais de conhecimento e sabedoria. Mas a Bíblia é suficiente e é tudo para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Deus, do amor de Deus, da ira de Deus, da exortação de Deus, está tudo ali na Bíblia. Os livros é apenas para a gente adquirir um pouco mais de conhecimento. Então, meu irmão, se você está na tua casa aí me vendo, fala, irmão, eu queria tanto esses livros, queria comprar. Se Deus te chamou agora o Evangelho, se Deus tem uma obra na tua vida, vai mastigando a Bíblia, vai comendo a Bíblia, que no tempo oportuno Deus vai lhe dando condições e você vai comprando livro, vai lendo, vai adquirindo mais sabedoria para trazer a palavra, né, para os irmãos. Mas é o que eu disse, esses são os livros que a gente indica: Hernandes Dias Lopes, Charles Spurgeon, como eu disse, tem muito dicionário bíblico, né? Wycliffe eu tenho, Flávio Joséfo, Comentários Bíblicos Moody, Matthew Henry, entre outros, né? Alguns livros judaicos. Então é muito extenso, né, meu irmão? E o muito estudar é muito enfado, muita canseira. Então se apega primeiro na Bíblia. Bíblia e Bíblia. Aí depois você vai para os livros. Que nem você lê a Bíblia lá, o livro de Salmos, depois o Salmo que você está lendo, você vem aqui no Charles Spurgeon e dá uma olhada, a exposição que ele está fazendo sobre aquele Salmo que você está lendo. Aí você vai adquirir mais sabedoria, vai se aprofundar mais na palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Alguns livros aí que a gente indica: Charles Spurgeon, todos. Hernandes Dias Lopes, todos, sem sombra de dúvida. E a Bíblia em primeiro lugar. Bíblia simples, Bíblia de estudo, Bíblia arqueológica, para você se aprofundar na época, como é que era, né? Aquelas coisas antigamente, os usos e costumes. Então é isso daí, meu irmão. Bíblia e depois os livros. Charles Spurgeon, Hernandes Dias Lopes, todos eles pode adquirir, que você vai ficar muito rico em sabedoria. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família, e que Deus também prospere os seus negócios. Fiquem na paz.